Olá, sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Estamos aqui confiantes, com muita esperança nas lições que teremos na noite de hoje e especialmente esperança e confiança na providência divina, que sabe o que nós necessitamos. Estamos felizes por podermos estudar estas passagens que são lições que nos ajudam a compreender melhor o sentido verdadeiro das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo traz com muita clareza, com muita facilidade para o nosso entendimento. Teremos também a lição do livro Bênção de Paz, as palavras de Emmanuel nos trazendo conforto e nos orientando os passos na nossa escalada para o aperfeiçoamento espiritual. Lembrando que nós poderemos deixar uma vasilha com água, pois os bons espíritos, as equipes trabalhadoras desta seara divina, estão sempre prontas para trazer até nós aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes precisamos desse tratamento espiritual para o conforto emocional, para o equilíbrio das nossas emoções, das nossas condições de ser ainda em busca do nosso aperfeiçoamento, pois sempre estamos tropeçando, sempre nós estamos carecendo de um amparo, de uma proteção espiritual. E esses missionários da luz estão junto de nós, em qualquer lugar onde nós estivermos, desde que nós formemos o ambiente favorável ao trabalho desse amparo divino. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nossos pensamentos e nos preparar com muita confiança, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que venha em nosso auxílio, pois Ele mesmo nos ensina no seu Evangelho. Tudo o que ligardes da terra aos céus, será também ligado dos céus à terra. Divino amigo Jesus, médico das almas, estamos felizes por saber que estamos sendo amparados por esses trabalhadores, por esses missionários da tua seara. Queremos te agradecer pela tua presença, pela tua luz, pelos teus ensinamentos e pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, que tanto nos conforta os corações, te pedindo, Senhor, teu amparo para esses momentos em que nós estaremos realizando o nosso tratamento espiritual.
sabemos que a providência divina traz até nós tudo aquilo que nós necessitamos. Mas nós queremos te pedir que nos ajude a nos preparar melhor para estarmos receptivos. Que a tua luz permaneça conosco, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E vamos aos nossos arquivos, dando sequência nós estamos no capítulo 23, que tem o título Estranha Moral. Mas antes nós vamos fazer uma leitura do livro Bênção de Paz, que é do mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, através da própria mediunidade de Chico Xavier. Lição número 7, Encargos pequeninos. Numa carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde o olfato? Comenta Emmanuel. Se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutivos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fossem as gotas d'água e a fonte não existiria. Recusasse a semente a própria segregação no solo e a terra se converteria em deserto. Não resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces de um edifício seguro? Desculpa, gente. Não se resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces, e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água puro que te dessedenta, do livro simples que baseia a cultura complexa e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas sabe e pode. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente a culminâncias do serviço
e da luz, na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas, para isso, é imprescindível que faças agora tão bem quanto te seja possível todo o bem que és capaz de fazer. Uma lição bastante clara para todos nós. Muitas vezes nós não damos valor às coisas mais simples da vida, e especialmente nos trabalhos, nas atividades que parecem não se destacar na sociedade ou no grupo religioso. Por isso, Emmanuel está nos dando essa dica. Nós, quando fazemos as nossas tarefas, os nossos compromissos, por mais singelos que sejam, vamos fazer uma comparação. Quando nós estamos na nossa casa espírita, quantas tarefas aparentemente insignificantes, quantas atitudes pequenas nós poderemos realizar e que no aspecto espiritual vai refletir uma energia cativante, contagiosa. Por exemplo, quando nós estamos preparando a água fluídica, armazenando nos copos, parece um trabalho muito sem relevância. Colocar água nos copos para ser fluidificada pelos bons espíritos. Entregar uma mensagem, um cumprimento cordial, gestos simples, mas que transmitem uma energia fraterna cristã que contagia, que traz uma energia cristã renovadora no ambiente, e especialmente para as pessoas que estão adentrando a casa pela primeira vez. Elas se sentem confortadas, se sentem em um ambiente amigo, fraterno. E assim, em qualquer situação onde nós estivermos, gestos simples de gentileza, de cordialidade, de atenção, faz a diferença. Por isso, Emmanuel está nos lembrando das pequenas coisas que nós poderemos realizar. Mas depende da nossa vontade, do nosso desejo de poder oferecer algo, por mais singelo, por mais simples que seja. Não é? E então, para a nossa reflexão, deixamos as palavras de Emmanuel. Assim também nas ascensões do Espírito, a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz, na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas, para isso,
é imprescindível que faças agora, tão bem quanto possas, te seja possível, todo o bem que és capaz de fazer. E agora nós vamos dar sequência à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem o título Estranha Moral. Allan Kardec está trazendo apontamentos de algumas passagens que nós encontramos no Evangelho e que parece não estar de acordo com a moral que Jesus tem ensinado. Mas Allan Kardec está tirando o véu da letra, buscando a essência da mensagem do Evangelho de Jesus, mostrando para nós que as palavras de Jesus precisam ser refletidas e analisadas. Em todas as épocas, o ser humano sempre entra em contradição com o que é novo, aquilo que surge e que parece contradizer a maioria das personalidades importantes que estão direcionando a população. E então Jesus trouxe no seu Evangelho algumas afirmações que muitos imaginavam Jesus estar se contradizendo. Por exemplo, quando ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E é justamente esse comentário que Allan Kardec está trazendo para nós, dizendo que, por não ser compreendido, Jesus foi perseguido pelas autoridades, pelos representantes das seitas religiosas da época, especialmente o paganismo, aquela crença que acreditava em vários deuses, ou melhor, acredita em vários deuses. E então Kardec está mostrando quantos obstáculos, quantas dificuldades, quantas perseguições o cristianismo sofreu, porque Jesus trazia uma nova forma de entender a nossa caminhada para chegar ao nosso Pai. E então Kardec mostra claramente que as palavras de Jesus não era para que os cristãos se armassem, se colocassem em oposição, em luta, em reprimenda a toda ideia, a toda política que não condizia com o ensinamento de amor e de caridade. Não era esse o objetivo da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Mas justamente porque esses ensinamentos que fez luz e continua fazendo luz nos corações daqueles que querem
chegar à pátria espiritual, que querem encontrar-se consigo mesmo em uma consciência tranquila e poder vivenciar a verdade como Jesus nos ensina, sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver obstáculos. E então, nas primeiras idades, nos primeiros tempos do cristianismo, foram cruéis os perseguidores. Os cristãos foram jogados às feras. Muitos foram queimados vivos. Justamente porque estavam se dizendo seguidor da verdade, seguidor do Mestre Jesus. E ainda, muitos anos depois, se criaram guerras, procurando como pretexto usar o nome do próprio Cristo. Ele que sempre procurou trazer a paz, a esperança, o conforto, a mansidão. E então Allan Kardec está mostrando para nós, nestes esclarecimentos, que o Evangelho de Jesus precisa ser melhor compreendido. Vamos ver o que ele está dizendo agora neste item 14, e nós queremos pedir permissão para fazer uma leitura mais sucinta, porque o capítulo é todo explicado por Allan Kardec. E somente com esses esclarecimentos nós já teremos uma visão mais clara do significado das palavras de Jesus. E então aqueles que não acompanharam desde o início a leitura do capítulo, nós convidamos a ler, a buscar em nossos arquivos das outras semanas, para entender a mensagem completa. No item 14, palavras de Allan Kardec. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado o pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto,
o Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se na introdução, parágrafo 4º, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. E então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós vamos deixar para dar a sequência de leitura na próxima semana, como nós já esclarecemos, o item é bastante longo. O capítulo tem muitas colocações importantes que Allan Kardec faz. Por isso, nós não estamos com pressa de ler de uma só vez o capítulo. Vamos ler por partes, mas nós convidamos a todos para buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, estudar todo o capítulo, para entender a ideia de que Allan Kardec está trazendo a forma mais fácil para o nosso entendimento dessas passagens, quando Jesus dizia algo que chocava àqueles que o ouviam, não é? E então agora nós vamos para as nossas vibrações, que é o momento onde nós envolvemos todas as pessoas que precisam de um tratamento espiritual, precisam receber esta paz, esta harmonia, com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Jesus jamais desampara a ninguém. Está sempre pronto a nos ajudar, trazer até nós o nosso remédio, o nosso conforto espiritual. Essas falanges de socorro estão em toda parte, mas nós precisamos fazer a nossa parte, buscar colocar o nosso ambiente em equilíbrio, em harmonia, em confiança na providência divina, para recebermos esse tratamento. E muitos irmãos que estão enfrentando essas dificuldades não sabem que precisa de harmonia, de confiança. Muitos estão desesperados. E então as nossas vibrações, a nossa oração, auxilia o trabalho dos bons espíritos junto desses irmãos. Seja qual for a necessidade. Por isso, vamos então agora fazer com que nossos pensamentos e sentimentos possam se ligar nesta rede do amor, da caridade, para que sejamos peças importantes no socorro, no amparo, na ajuda a esses irmãos sofredores. Vamos mentalizar aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão no pronto-socorro,
aqueles que se encontram nas enfermarias, aqueles que se encontram nas UTIs, e outros que estão sendo submetidos a cirurgias, mentalizando os espíritos de luz, os mensageiros do Cristo, a envolver todo o ambiente, confortando o coração daqueles que se sentem inseguros, e da mesma forma, mentalizando hospícios, clínicas de tratamento psiquiátrico, manicômios e sanatórios. Senhor Jesus, sabemos que a misericórdia, o amor do nosso Pai envolve a todos esses irmãos e compreende as dores, as necessidades. Sabemos, Senhor, que o Teu amor resgata esses que se sentem abandonados. Senhor Jesus, pedimos que as nossas energias, as nossas vibrações possam chegar a esses irmãos. Senhor, envolvemos também as casas de repouso, asilos, orfanatos e creches. Penitenciárias, cadeias, presídios, todas as escolas de reajuste do ser humano. Abençoa, Senhor. Queremos te pedir pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil. Muita luz ao nosso povo, assim como a todos os povos que estão enfrentando dificuldades, desafios, nos momentos de transição planetária. Fortalece-nos, Senhor. Ajuda-nos a dar testemunho daquilo que temos aprendido nas Tuas lições. Senhor, finalizando, nós te pedimos pelas nossas famílias, pelos entes queridos, a Tua paz, a Tua luz. Que todos nós saibamos conservar conosco estas energias do amor,
fazendo com que nossos corações, nossos pensamentos possa ser reflexos, mensagem viva do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos assim mais um culto do Evangelho no lar e no coração, pedindo a Deus e a Jesus que nos conceda a nós oportunidades. Até uma próxima. Gratidão a todos, muita paz.